Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Bronca no Santa Cruz, torcedor. Pois é, você vai ficar sabendo o que é, na verdade, quais são essas broncas que está acontecendo nas repúblicas independentes do Arruda e que pode ocasionar um problema muito grande. Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai detalhar e trazer todas as informações para vocês aqui no Cash Coral. Para isso, torcedor, eu preciso que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevem no canal e acionem o sininho das notificações. A gente vai trazer todas as novidades que aconteceu nesta quinta-feira no Arruda, torcedor. Preparação, treinamentos. A gente vai trazer aqui uma parte dos treinamentos que está acontecendo, né? A comunicação, o Departamento de Comunicação do Santa abasteceu a gente com esse material e a gente vai trazer tudo para vocês ficarem sabendo. Então, ó, é muito importante deixar o like, como a gente já pediu, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Aqui na sua tela, torcedor, está passando os nossos patrocinadores oficiais. A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral, tá? Então, todos os nossos patrocinadores oficiais estão aí passando na sua tela, torcedor tricolor. A gente já iria, né, ter, nesta noite de quinta-feira, um podcast com o Pedro Henrique, torcedor. A gente já tinha até a arte feita aqui, mas com essa turbulência de problemas, com o Arruda, né, um vulcão em erupção, a gente foi comunicado, né, primeiro pelo Ivan Júnior, que é o diretor de comunicação do Santa, e pelo próprio Pedro Henrique, que pediram para segurar todas as entrevistas. Inclusive foi cancelada não só a entrevista com o Cash Coral, tá? Mas o Pedro tinha também outros compromissos com alguns meios de comunicação da imprensa e pediram para segurar entrevistas, né, nessas próximas 48 horas até o Santa Cruz se pronunciar sobre esses problemas que a gente vai aqui falar para vocês. Então, a entrevista com o Pedro Henrique, né, o podcast que iria acontecer com o Pedro Henrique, está cancelado, né, nessa quinta-feira e a gente vai encontrar uma nova data. O Pedro até disse que amanhã iria nos comunicar para a gente ver uma outra data para a gente fazer esse podcast. Mas é provável, torcedor, que seja na próxima semana, tá? Então na próxima semana é muito provável que a gente tenha esse encontro aí, para tirar todas essas dúvidas, para falar tudo, acima de tudo, sobre o futebol, departamento de futebol e planejamento do Santa Cruz Futebol Clube. Mas vamos embora, torcedor, sem mais delongas, vamos embora para as informações. Primeiro, ó, o Santa Cruz anunciou oficialmente 2 contratações, tá? Já estavam contratados, mas como a gente falou na semana passada que os jogadores só seriam anunciados oficialmente após os exames físicos e clínicos, torcedor. E exames médicos, né, também, né? E aí, os 2 primeiros a serem anunciados, ó, tá aqui, ó, Patrick Alan, que inclusive já treina no Arruda, e o Jansson, zagueiro. Patrick Alan, que veio do Náutico, e o Jansson, que jogou no Brusque, né? E foi da Tombense também, jogou com o Marcelo Cabo no Brusque. Então esses 2 atletas já estão de forma oficial anunciados pelo Santa Cruz Futebol Clube. Santa Cruz que está, né, fazendo soccer test, torcedor. O que é soccer test? É um treinamento, né? É um teste físico para saber como é que está a condição do atleta no início da temporada. Como é que esses atletas se apresentaram, né? E aí, após esse soccer test, vai saber a condição física do atleta. Se esse atleta ele extrapolou nas férias, se ele voltou numa condição razoável, numa condição boa, numa condição ruim. Então o soccer test serve para isso. Para após o soccer test, o departamento físico do Santa Cruz fazer os trabalhos que irão precisar para condicionar os atletas. Ou seja, inclusive a gente está mostrando aí imagem, né, do soccer test, né, que está acontecendo no Arruda. Inclusive em um sol causticante, aconteceu hoje pela manhã, torcedor. E aí a gente já vê, né, uma boa
uma boa informação aí, né? Uma coisa muito boa que a gente tá vendo é o Israel já está treinando fisicamente. Tudo indica, né? Vai ter esse mês de dezembro completo, né? O Israel vai sim chegar bem fisicamente em janeiro e já vai estar de volta, né? Com condições de jogo para 2026. Então o Israel já está treinando, Ariel, Renato, Patrick Alan, Matheus Melo também, torcedor. Sobre o Matheus Melo, torcedor, tem uma opinião, tá? Não sei se vocês têm essa mesma opinião. Matheus Melo é um atleta, né, que é um ativo do Santa, é um atleta jovem, é um atleta que está em baixa, mas a gente sabe que o Matheus Melo tem potencial. Quando é um atleta que não tem potencial e ele melhorou, mas depois caiu de rendimento, a gente já pode dizer, ó, esse atleta aí, ele teve lampejos de coisas boas, mas o Matheus Melo não. O Matheus Melo, ele é bom jogador, e no campeonato de 2024, no qual ele começou, né, no ano que ele foi contratado, ele foi o destaque do Santa. E não foi 2 jogos não, ele manteve a regularidade e foi o destaque do Santa em todo o campeonato. Tanto é que, após essas boas atuações dele, fez com que o Santa comprasse uma parte dos direitos federativos dele. Só que em 2025 não voltou mesmo o Matheus Melo. E aí o que é que o Santa tem que fazer? Recuperar o atleta. Porque é um atleta que tem potencial, um atleta jovem tem potencial. Ele foi emprestado, né, para o Náutico no segundo semestre de 2024. E no Santa Cruz ele começou 2025 esse ano. E depois foi emprestado também para o Maringá. O que é que eu faria, eu sendo diretor de futebol? Mas como eu não sou diretor de futebol, eu sou sócio do Santa, jornalista, e aqui trago notícias no Cast Coral, eu dava oportunidade para o Matheus Melo nesse primeiro semestre. Matheus Melo, oportunidade para tu jogar um campeonato pernambucano de baixo nível técnico. É justamente o campeonato para o Matheus Melo se recuperar, para aí sim ele se credenciar a ter oportunidade na Série C. Qualidade tem, então ele tem que focar, ele tem que trabalhar, para aí sim ele recuperar o seu futebol. Eu, sendo diretor de futebol do Santa, eu dava a oportunidade para o Matheus Melo no campeonato pernambucano para ele jogar. Você faria isso também, torcedor? Deixa aqui teu comentário, tá? É muito importante a tua opinião. Todo mundo sabe aí, a galera da direção do Santa, todo mundo assiste o Cast Coral. Então, tua opinião é muito importante, porque o torcedor, porque o dirigente do Santa, ele vai ler aqui os comentários. Então, vocês dariam essa oportunidade como eu daria ao Matheus Melo? Ou procurava clube para Matheus Melo, mandava Matheus Melo embora, seguir sua vida, fazia um distrato? Então aqui, deixa a tua opinião aqui, que é muito importante. Bronca, torcedor, vocês viram aí na capa do vídeo, né? Que a gente falou sobre bronca. A primeira, torcedor, sobre o Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo colocou o Santa na justiça, alegando meses de salários atrasado atual, o não recolhimento do FGTS do Santa Cruz, que não estava recolhendo, e também o Thiago Galhardo, ele solicita, né, o restante do contrato para ele receber. Aqui tem 2 coisas, tá? A primeira, isso vai da índole do atleta. Porque o Thiago Galhardo, ele poderia muito bem chegar, presidente do Santa, investidores da SAF, que foi a SAF que trouxe o Thiago Galhardo, e dizer, ó, eu não quero permanecer no Santa. Vamos fazer um acordo e ver essa questão desse distrato aí. Mas por que ele não fez isso, torcedor? Isso vai da índole do atleta. Isso vai do caráter do jogador. Isso vai do caráter. Denis Marques, Thiago Cardoso, João Paulo, Keno, dentre outros aí. O Santa Cruz saiu devendo a todos eles. A todos eles. Mas a gente não viu a atitude desses atletas que eu falei. Atitudes igual que o Thiago Cardoso fez, igual que o Thiago Galhardo fez. Isso vai do caráter do jogador. O Thiago Galhardo está certo em cobrar o que o Santa Cruz deve a ele na justiça? Não. O que o Santa Cruz deve a ele? Não está certo não. Só que o Thiago Galhardo chegou aqui sabendo da condição do Santa. O Santa Cruz é um clube que está em reconstrução. E ele mesmo em entrevista, ele falou isso. Ele mesmo disse que o filho dele pediu para ele ir com o Santa até a Série A.
Ele falou em entrevista, declarou amor, tudo isso aí. Ou seja, é um cara que não tem nem caráter nem palavra. Caberia sim uma conversa aí, né? Para tentar sanar da melhor maneira possível. Mas o que foi que o Thiago Galhardo fez? Preferiu. Tá vendo que o Santa Cruz está um clube em reconstrução. Ele preferiu expor o Santa Cruz e expor e queimar a imagem do Santa Cruz no mercado. Porque a imagem que hoje todo mundo tem do Santa é um clube que está próximo de virar SAF, é um clube que está se recuperando, é um clube que voltou para a Série C. A imagem é essa. Mas o Thiago Galhardo achou por bem em manchar essa imagem nova. Ele achou por bem não ir pelo caminho da conversa, do diálogo, de sair pela porta da frente. Então, inclusive a gente tem informação aqui também, tá? Extraoficial, que o Thiago Galhardo, ele pediu para alguns atletas não se reapresentarem, tá? A gente tem essa informação extraoficial, que o Thiago Galhardo pediu para alguns atletas já até não se reapresentarem, por conta desse atraso salarial. O Santa Cruz deve hoje cerca de 2 meses de atraso de salário a alguns atletas aí. Então, inclusive se veio a acontecer, essa informação aí, esse pedido do Galhardo não foi atendido, porque os jogadores se reapresentaram. Inclusive até o irmão dele se reapresentou também no Santa, né? Então, essa é a primeira bronca. E qual a segunda bronca, torcedor? O Natan conseguiu também. Entrou na CNRD, né? Solicitando a rescisão indireta e certamente, né? E conseguiu também, inclusive, né? O Santa Cruz vai ter que pagar todos os direitos do Natan. E esse risco aí é muito grande, torcedor, porque o Santa Cruz ele pode ficar impossibilitado de contratar novos atletas. Veja a bronca. O Santa Cruz se reapresentou na segunda-feira com 20 atletas. Se está atrasado do Thiago Galhardo, o FGTS, se está atrasado do Natan, certamente estão de todos esses atletas. Imagina só se esses atletas entrarem na CNRD solicitando rescisão indireta. O Santa Cruz não vai ter jogador para jogar em 2026, tem que fazer um novo time. Então o Santa Cruz tem que correr contra o tempo, a SAF, a associação, e pagar esse FGTS, pagar acima de tudo os atletas, para não acontecer o que aconteceu já com o Galhardo, com o Natan, e possa ser que tenha mais uma leva de atletas aí, pensando em entrar na justiça e ir embora. Então assim, é bronca pesada, torcedor. E aí o Santa Cruz está errado, está muito errado. Mas não é pouco não, é muito mesmo. Então, já tem que ir se mobilizando, conversar com os atletas, conversar com o empresário dos atletas, para que isso não aconteça, que dá prazo para pagar, já vai quitando o FGTS dos atletas aí, para não acontecer problema. Entre em contato com a SAF, para a SAF fazer algum tipo de adiantamento. Então assim, é uma bronca que o Santa Cruz ele possa vir a se prejudicar ainda mais, como a gente falou, né? A CNRD, o Santa Cruz pode ficar impossibilitado de não contratar, de não inscrever, na verdade, né, jogadores na CBF, de regularizar, ou seja, uma bronca do tamanho do trem, torcedor. Então, essas são as informações, informando também, né, que o Sub-20 do Santa perdeu o título para o Clube Náutico Capibaribe ontem à tarde, né, na Arena de Pernambuco. E aí o Santa Cruz continua no jejum, né? O último título a ser conquistado foi em 2003. Mas aí, torcedor, sobre a base do Santa, a gente, ao invés de a gente criticar, a gente parabeniza, né? Porque a dificuldade é muito grande. A gente tá vendo dificuldade no elenco profissional. Vocês estão vendo. Imagina na divisão de base. Então a gente tem que parabenizar esses atletas por terem chegado na final, né? Clubes como Sport, Retrô, muito bem estruturados, não tiveram na final. O Santa Cruz esteve. Então, colher os frutos desses atletas que estão aí, né? Certamente eu assisti o jogo ontem. Tem atletas ali que a gente vê que tem um bom potencial, mas esses atletas é preciso ser cuidado, é preciso ser trabalhado. E parabenizar todo mundo que está à frente da base do Santa e cuidar desses atletas, pegar os destaques, cuidar deles, dar uma condição boa para esses atletas lá na frente
surtir efeito e dar frutos ao Santa Cruz Futebol Clube. Deixa teu comentário aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.